Que eu vou conversar com a Juliana Campos. Ela é influencer. Tudo bom, bem? querida? Tudo, e você? Prazer. Prazer, bem-vinda, mulheres, Muito obrigada. viu? As dicas são preciosas, porque seja o alimento in natura, quanto ele já preparado, a gente precisa saber como congelar direitinho para eles durarem mais, né, Juliana? Exatamente. Então, aqui a gente vai falar sobre o congelamento correto dos alimentos, porque tem um segredo. Muita gente adora fazer a comida congelada, porém, na hora que vai descongelar, é onde o pessoal se enrola e aí fala que a comida não é saborosa. Mas, Rê, a comida congelada, ela pode sim ser muito saborosa, dependendo do jeito que o pessoal em casa preparar. Então tem um segredinho para congelar, para descongelar. Sim. E ela não necessariamente vai ficar aquela comida diferente do momento do preparo. Gente, eu tenho um curso sobre isso e a gente ensinou, eu e minha sócia, nós ensinamos a mulherada em casa a fazer o congelamento e oferecerem essa comida congelada para os maridos. Porque eles ficavam falando assim, olha, é uma comida ruim. Então, quando elas aprenderam a fazer o congelamento correto e descongelaram, surpreendeu até quem falava mal da comida congelada. A comida congelada, ela pode e deve ser muito saborosa. Ai, que bom. Temos porque realmente essa é uma das principais reclamações, né? Que fica de quem aguada. precisa congelar. Exatamente. Então, a gente tem alguns segredos. E traz uma praticidade para a vida, né, gente? Muito. Além da praticidade, tem tantos outros benefícios que a gente pode, por exemplo, economia. Exatamente. De tempo, de gás de cozinha. Exatamente. Prepara tudo de uma vez e congela o excedente. É um investimento de tempo que a pessoa vai fazer. Ela vai tirar ali um dia para preparar toda essa refeição. Porém, ela vai estar economizando dinheiro, porque quando a gente fala de montar um alimento, uma refeição, a gente já tá preparando e pensando quais vão ser esses alimentos. Então, ela já vai ao mercado para fazer uma compra assertiva. Ela já sabe o que ela precisa comprar. Essa dona de casa, ela já está muito mais ligeira, muito mais inteligente, e ela vai comprar os alimentos da safra. Sim. Porque aí ela também consegue uma economia melhor. Um cardápio inteligente, a gente tem uma tríade para ensinar a montar o cardápio para que ele não fique repetitivo e que também não dê muito trabalho. Então ela tem economia de tempo, de dinheiro e o benefício de ter aquele tempo para fazer coisas que ela ama, que é estar com a família, que é de repente estudar, trabalhar. Então, isso salva muito o meu dia a dia e eu espero que salve as donas de casa também. Vamos começar com as dicas, então. Vamos começar vamos pelo lá. básico, arroz, feijão. Isso. Pessoal, o ponto principal aqui, tá, na comida, no arroz e feijão é o seguinte. Esses alimentos, eles vão ser preparados exclusivamente para o congelamento. Então, se vocês observarem aqui, ó, o pessoal de casa tá vendo bem? O arroz, ele vai ser mais firme. Todo alimento que vai ser congelado, ele precisa estar al dente. Isso por quê? Então não adianta a gente querer congelar aquele que foi preparado, que eu já servi, que eu coloquei na mesa, porque vai dar diferença no resultado. Quando a gente está falando de preparar para congelar, o grande segredo é justamente esse, Rê. É vocês prepararem e deixarem ele ao ponto, al dente. Por que disso? Quando a comida ela vai para o congelador, ela ainda continua um processo bem lento de cocção. Cozimento. Ele continua Ele cozinhando. continua muito reduzido, mas continua. Agora pensa, se você tem um alimento que ele já está molinho, imagina isso daqui a 3 meses quando você for descongelar. Esse é o ponto principal. Então, todos os alimentos, tá? O arroz, o feijão também, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. O feijão também não tá 100% cozido? Ele tá al dente, então ele vai estar mais firminho. Vocês podem ver que o grão, ele tá com a bolinha mais firme, tá vendo? Por quê? Porque ele vai continuar esse processo, principalmente os alimentos que contêm caldos. Essa aguinha, ela vai ali lentamente, é muito devagar, porque ele vai estar de molho, né? Exatamente. Um líquido congelado, mas ele tá de molho. Exatamente. E dá pra ver mesmo que o arroz tá mais branco. Ele não tá tão transparente como... Ele precisa estar al dente. Tá. A mesma coisa, gente, o macarrão, tá? O macarrão a gente também pode congelar, porém, ele precisa estar mais firminho, mais durinho. Ele não pode estar desmanchando 100%, porque você pensa que na hora que ele for descongelar, ele vai passar por um processo de aquecimento, toda a água que está contida nele vai continuar esse cozimento dele. Então, ele pode ficar ruim. E é aí que as pessoas erram. Vai empapar, né? Ele fica empapado, fica sem sabor,
porque ele já passou do ponto. Entendi. Então, esse é o principal Olha, segredo na hora de interessante. você fazer o congelamento da comida. Então, uma das regras básicas é, não adianta você estar cozinhando o que você vai consumir naquele dia e Isso. aproveitar e tirar um pouquinho para congelar. Você pode fazer isso, por exemplo, eu tô fazendo aqui a minha janta, só que o ponto do congelamento, ele é um pouquinho antes do ponto de quem vai comer na hora. Então, eu até posso estar lá cozinhando aqui, o meu arroz, o meu feijão, eu só tiro um pouco antes, já para o congelamento, Tá. entendeu? E também você pode congelar, Rê, se você vai consumir em 3 dias, que ele vai ficar ali pouquinho tempo, você vai consumir rápido, ok, mas para quem vai fazer o congelamento para 10, 15 dias, eu não recomendo, porque aí ele entendi. perde o sabor. Pode estar temperado o alimento? Pode Pode. e deve. E, gente, tem uma coisa muito legal. A carne, tá? Então, quando a gente vai montar a nossa comida congelada com uma carne que já está temperada, ou até mesmo um frango ensopado, ela fica mais saborosa. Por quê? Porque ela está cozinhando lentamente e ela vai absorvendo aquele tempero. Então, as comidas mais saborosas, tá? Na minha humilde opinião, são as carnes e frangos que já vão tudo temperadinho pra marmitinha, Tá. pra comida congelada. Assim já tá misturado. Eu tô Já. vendo aqui, eu não sei se é o meu olho Vamos lá. ou se aqui tem batata. Então, tem. A polêmica batata. Então, Pode congelar? a batata, ela pode congelar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? A batata, quando ela foi frita, não é ideal. Não é, ela perde textura. Porém, essa batata, se ela for em formato de purê ou se ela foi assada, fica muito gostoso. Por quê? No purê, a gente não vai usar água para fazer esse purê. Isso seja de batata, de mandioquinha, de cenoura, seja o purê que for. Se for batata pura. Se for batata pura, o alimento puro, com no máximo creme de leite para dar aquela cremosidade, leite não. Tá. O creme de leite, que ele é mais gostoso, ele é mais encorpado, aí vai ficar muito gostoso. Agora, se a gente põe água, lembra que tudo que vai com água em excesso perde sabor na hora de congelar, porque quando você descongela, fica muito aguado. É. Então, tudo que for de vegetais, tá? A gente vai colocar ele com o menor contato possível na água. Então, essa cenoura, se eu quiser fazer o congelamento dessa cenoura ou dessa seleta aqui, que seja, o ideal é que a gente faça um processo chamado branqueamento. Que a gente cozinha esses alimentos no vapor, né? rapidinho, e já resfria ele. Porque a gente não armazena mais água do que o alimento já tem. Tá. Isso preserva o sabor e o nutriente desse alimento. A Interessante. batata... Então aqui, além de batata nessa carninha ó. moída, tem cenoura, tem chuchu também ou é Tem, abobrinha? não, parece um É chuchu? chuchuzinho aqui, sim. Tá. Tá? Tudo bem congelar esses legumes também? Tudo bem. E aqui, o preparo dessa comida pra gente fazer o congelamento é o seguinte, você vai preparar a sua carne moída normal e os alimentos você vai acrescentar eles no último instante, para eles não irem moles, eles irem al dente também, porque aí eles preservam esse sabor como se eles estivessem frescos. Legal, Então, o contato desses alimentos é o mínimo possível na panela, junto com a carne, para que eles não desmanchem, tá? Maravilhoso. E a essa batata, essa batata aqui, ela poderia ser congelada, porque ela passou por um processo de assar. Então, ela já tem pouca água dentro dela. Isso preserva bastante o sabor dela, tá bom? E vai fazer com que ela fique saborosa na hora de fazer o descongelamento. Então essa máxima de tudo que é feito com batata não pode ir pro congelador é lenda. Então, é uma lenda e não é. A gente só tem que tomar esse cuidado mesmo. Com é uma o que lenda. foi. É uma lenda. Com o que foi o ali modo na de receita, preparo. entendi, Isso. com o modo de É uma preparo. lenda, gente. O purê pode cozinhar, fica uma delícia fazer escondidinho, Bom. fazer um purezinho ali, um ragu, fica maravilhoso. Legal. Pode congelar. Gente, quanta dica boa a gente tá aprendendo Sim. hoje, hein? Agora me conta do bifinho. Bom, o bife, o que acontece? Ele passou por um processo de fritura. Ele não vai ter o mesmo sabor de uma carne cozida. Ele vai ficar mais esturricado. Eu não recomendo que a gente faça, né, o congelamento dele, a não ser que, junto com esse bife, a gente coloque na marmita um pouquinho mais do caldo do feijão, para ele ter ali um mínimo de água, para que ele não perca a maciez dele e fique suculento na hora da gente fazer o descongelamento. E Então, isso vale para outros grelhados também? vale, Frango, vale, peixinho? vale.
O peixe ainda é mais delicado, porque o peixe ele já é bem molinho, então peixe a gente tem que tomar um cuidado mais especial na hora de fazer o congelamento. Mas a carne, o pessoal de casa pode fazer o congelamento, desde que na hora de montar essa refeição, a gente capricha um pouquinho mais no caldo que vai acompanhar essa comida congelada. Tá. Agora a gente falou do macarrão com molho vermelho. Molho branco tem alguma diferença ou Olha, vale a mesma? O molho branco, ele não é legal você fazer o congelamento. Não é legal? Não. O molho branco é melhor que você congele o macarrão sozinho e depois você faça o seu molho rapidinho ali e acrescente na hora. Isso porque ele perde textura e perde um pouco do sabor. Fazer o molho e congelar, eu não recomendo, é uma experiência que eu não gostei e eu não recomendo, pessoal. Agora, o molho vermelho com alguns alimentos, como por exemplo, o brócolis, a ervilha, você pode colocar ele já pronto, fica muito gostoso. Sempre lembrando que os vegetais a gente coloca na última etapa do cozimento para que eles não acumulem mais água. Tá bom? Vamos falar das embalagens? Eu sei que outras dúvidas vão aparecer, você está super convidada para participar, é claro, @Gazeta Mulheres. Eu imagino que não tem um alimento que você não tenha testado até hoje. Eu testei muita coisa. Então mandem, tá bom, gente? Aí vamos falar de embalagens, porque já aconteceu comigo experiência ruim de congelar, por exemplo, molho de tomate em pote de vidro e aí o pote poft. Porque o líquido expande, né? Isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de embalagem também, né, Ju? Tem. O que acontece hoje em dia, o que acaba sendo muito mais prático são essas embalagens tradicionais de plástico. Porém, se o pessoal de casa vai fazer esse congelamento mais vezes, a gente indica que compre o vidro. Porque o vidro ele dura muito mais, ele é prático e ele é bastante seguro. Sim. E lá na embalagem, e aí tá um outro pulo do gato. Quando a gente compra as embalagens, a gente arranca as etiquetas e acaba não olhando. Mas lá tá específico, freezer, forno, BPA free e bisfenol free. Isso é muito importante porque a gente... Você diz no caso das embalagens de plástico. De todas as embalagens, tanto para ir no freezer, essa informação de freezer e forno e micro-ondas, principalmente ali no vidro. Mas é importante a gente lembrar disso porque ele vai passar por um processo de refrigeração e depois um processo de aquecimento. Então essas embalagens elas precisam ser adequadas. Apropriadas para isso. Exatamente. O que a gente recomenda? Olha, pessoal, em casa, vai fazer na sua marmichinha do plástico que você tem, só se atentem se ela é bisfenol free ou o com BPA free. Deu pra entender, né? A gente vai montar a marmitinha agora, mas eu vou dar um recadinho antes e a gente já fala sobre isso, Perfeito, tá? Sobre como colocar direitinho, pra ficar uma marmitinha, uma porção, né? Uma refeição completa. E descongelamento também. Perfeito. Que é super importante. Perfeito. Tá bom, meu amor? Volto já, Ju. Tá bom. Aqui, agora eu quero saber como montar uma marmitinha. Eu preciso congelar os alimentos separadamente, em pequenas porções, ou dá pra fazer tudo numa porçãozinha só? Eu vou montando aqui pra vocês, tá? Então, a gente tem duas formas básicas de montar essa marmita. A primeira, nós vamos colocar assim, ó. Peraí. Vou ter que dar uma tombadinha nele aqui. Aqui, essa marmitinha cabe bastante coisa. Cabe, né? Cabe. É uma refeição bem completa. Ó, a gente vai montar uma marmitinha de arroz, a carne moída aqui, tá? Ó. Tá vendo que eles estão mais separadinhos? E aí eu venho com o feijão próximo a essa carne. Por quê você tá colocando nessa ordem? Por quê? Porque às vezes tem gente que não gosta que o arroz fique muito molhado. Porém, ó, pro pessoal ver aqui em casa. Porém, o caldinho desse feijão, ele vai se misturar com a carne e vai deixar a carne mais macia e vai preservar o arroz mais sequinho, tá? Essa é uma opção. Temos também a opção de fazer assim, ó, fazer uma caminha de feijão. Então todo o arroz por cima. Exatamente. Tudo vai depender de como o pessoal em casa gosta, tá bom? Então aqui coloquei o feijão. Vamos supor, não tem feijão, é uma carne que tem um pouco mais de caldinho, põe o caldinho por baixo, ó, você monta aqui uma caminha, e aí eu venho com o bife, tá? Vou colocar aqui um bifinho, vou colocar um pouquinho da cenoura, aqui nesse ladinho, o pessoal tá vendo ali? Aqui, ó. Coloquei aqui a cenourinha,
Vou pegar, lembra que o bife... Eu ia perguntar isso agora, não seria legal Aqui, colocar ó. o bife junto com o feijão? Então você vai colocar um pouco do caldo por eu cima. ponho um pouquinho desse caldinho por legal. cima, tá vendo? Sim. Então aqui a gente tem duas formas diferentes do pessoal fazer. Ó, essa daqui ela vai montagem da ficar marmita. um em um, vai ficar em listrinha. E esse aqui fica como se fosse uma caminha. Tá. Tudo vai depender do que o pessoal tá fazendo congelamento em casa. Entendi. A mesma coisa o macarrão. Só que o macarrão, ele já não tem tanto mistério. Então você vai colocar o seu macarrão. Se tiver molho, põe um pouquinho do molho embaixo, tá? E um pouquinho desse molho no final. Se você tem uma proteína extra, é a mesma coisa. Coloca a proteína em cima, joga um pouquinho do molho desse macarrão e pronto, Tá bom. Então são Agora- 3 formas básicas. Legal, legal, boa. Agora, aquela questão de que tem que esperar esfriar antes de congelar, é verdade ou não? É verdade. Essa é a Então, pergunta da Sandra. A gente preparou toda a refeição aqui. O ideal é que você já faça a montagem da sua marmita, coloque ela na geladeira sem a tampa. Por quê? Antes de congelar, esse alimento ele precisa estar frio. Porque se ele estiver quente e a gente colocar a tampa, vou mostrar aqui para vocês, o que vai acontecer? Esse alimento ele vai soltar esse vapor vai condensar. bater, vai condensar e ele vai ficar com mais água. Vai virar cristal de gelo e vai encher de Exatamente. água. Então não é interessante. Montou a marmita, leva para a geladeira ainda quente, tá? As geladeiras modernas, elas não têm esse problema, não estraga. E aí não tem risco de contaminação com esse alimento. E esfriou, fecha, etiqueta e freezer. Etiquetar também é super importante, né? Gente, muito importante, porque depois que esse alimento está congelado, ele vai durar no seu freezer até 3 meses. E daqui a 3 meses você não vai lembrar o que está ali e você não tem como ter o controle correto da data de congelamento, validade, né? né? Claro, Então, claro. aqui, vamos supor, gente, essa comida já está fria, claro, ela já estaria pronta para ir para o freezer. Tá. Quer levar para o freezer? Vamos levar. Agora eu vamos lá. quero saber do tempo que pode ficar no freezer. Isso Bom. vai variar de acordo com o alimento que a gente 3 tá... meses. 3 meses de uma forma geral. preparado, 3 meses. Tá. Agora, se a gente tem um alimento que foi embalado a vácuo, o tempo ele aumenta, tá? Ah, a vácuo A leva mais vácuo tempo. ele leva mais tempo. Aqui. Mais de 3 a 6 meses, isso. Tá. Mas a comida congelada, de modo geral, 3 meses seguro no freezer. Tem mais perguntas chegando aqui. Precisa dar choque térmico nos legumes antes de... É o tal do branqueamento. Do branqueamento que você falou, É o né? branqueamento. Tá, Tá? legal. Então, Ai, gente, tem tanta dúvida ainda aqui. Você volta pra gente continuar? Com Eu achei esse assunto certeza. tão interessante. com certeza. E, Rê, lá no meu perfil tem todas as informações do congelamento. Eu tenho um curso com a minha sócia Legal. sobre isso. Então, todas as dúvidas que o pessoal tiver, é só ir pra lá que já tá tudo informadinho pra eles. Muito bom, gente. Tá Olha, bom? que bacana. Inclusive, muitas pessoas dizendo aqui o quanto Sim. aprender a montar a marmita É importante. e aprender a forma correta de congelar e descongelar. Isso! Fala, A rapidinho. gente não falou, mas é assim, ó, vai fazer o descongelamento, na noite anterior desce ele pra geladeira. Não faça o descongelamento em temperatura ambiente, tá? Ele, do mesmo jeito que ele congelou de forma gradativa, ele precisa descongelar de forma gradativa por questão de segurança. Então, desce na noite anterior ele pra geladeira e depois pode fazer o aquecimento dele no micro-ondas ou banho-maria. Ou então, ai, gente, tô na maior pressa da vida, vai pro micro-ondas. Tá. Porque a gente aprendeu... Descongelamento no micro-ondas pode. Pode, mas assim, é porque a gente aprendeu a forma correta de fazer o congelamento, então Tá. ele vai preservar sabor, Fica nutriente seguro. e fica seguro e saboroso. Ai, que bom, gente. Tá bom? Gostei. O negócio de ficar colocando dentro da água, de molho pra Ah, não, descongelar. dá muito trabalho. Não A pode, gente né? gosta da praticidade. Adorei! Então vai Tá lá, bom. segue a Juliana Campos, que é influencer, e tem muitas outras dicas pra te dar no @mãe na massa. @mãe na massa. Adorei te conhecer. Obrigada. Obrigada, Rê. viu? Eu também. Volta logo. Pode deixar. Muito bom, Tchau, gente. tchau. Quanta dica boa.